O fim está chegando. Mas qual catástrofe cósmica irá trazer o golpe mortal? Os vikings estavam certos em temer um apocalipse congelado de um inverno sem fim? Os budistas corretamente previram um final ardente da vida na Terra? Ou a visão cristã trovejante do apocalipse que desaba das estrelas? Qual profecia antigos cientistas acreditam prever precisamente nossa destruição? E o quão perto estamos do fim do mundo? Antigos mistérios obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de o Universo. É o principal temor de todo ser humano na Terra e durante os tempos. O fim do mundo. Uma época onde a morte é inevitável, trazida pelo fogo, gelo ou forças devastadoras vindas de além do nosso planeta. Cada civilização tem sua própria visão assustadora. Toda cultura conhece a morte. Toda cultura presenciou grandes desastres. Destruição, morte e o fim das coisas realmente parecem fazer parte da ordem natural. Então não deveria ser uma surpresa para nós que toda cultura tenha um cenário de apocalipse. Em muitas mitologias, o mundo acaba ou pelo frio ou pelo fogo, os dois extremos do clima da Terra. Mas qual visão do apocalipse a ciência moderna apoia? Como exatamente o mundo acabará? Poderia ser o apocalipse congelado temido pelos vikings? É 535 depois de Cristo. E o povo de uma vila nórdica, tão acostumado com invernos rigorosos, nunca tinha visto algo assim. Mesmo os anciões não se lembravam de uma estação tão brutal. A primavera deveria estar aqui, mas o inverno não acaba. Os fazendeiros não podiam plantar. Os animais estavam morrendo. E se o inverno nunca acabasse? Isso realmente parecia o início do fim do mundo. São invernos assim que provavelmente inspiraram a visão nórdica do apocalipse. Eles o chamaram de Ragnarok, ou o crepúsculo dos deuses. Mesmo o panteão de divindades nórdicas condenado não tinha poder para impedi-lo. Isso significava a ascensão de monstros e a aniquilação dos deuses e dos homens. Começa com um longo inverno, um inverno mortal, pior do que qualquer viking poderia imaginar. Os nórdicos acreditavam que o fim do mundo seria anunciado por um inverno rigoroso de 3 anos. Depois disso, os céus e a terra seriam destruídos. Inverno perpétuo. Este é o fim. O fim de tudo poderia ser frio como os nórdicos previram? Olhando para a história do nosso planeta, não é difícil de imaginar. 3 vezes no passado da Terra, geleiras podem ter se propagado para revestir todo o planeta em gelo e neve como uma bola de neve gigante. Agora, os cientistas preveem algo ainda mais extremo. Um apocalipse gelado que congelará não apenas a Terra, mas o universo inteiro. E esse fim frígido foi colocado em ação logo no começo.
com a rápida expansão do universo depois do Big Bang. Nós sabemos há muito tempo que o universo está expandindo e está esfriando conforme se expande desde o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Calor é energia, e o universo tem uma quantidade limitada para usar. Conforme o universo se expande, a energia é diluída e tudo começa a esfriar. Os cientistas já acreditaram que a expansão do universo iria finalmente desacelerar ou até inverter com a gravidade cósmica pisando no freio. Mas então, eles descobriram que uma força invisível e inexplicável estava superando a gravidade, nos acelerando em direção a um apocalipse realmente assustador. No fim dos anos 90, descobrimos que o universo está, na verdade, acelerando a expansão. Isso trouxe uma mudança inesperada nos cenários de como o universo pode acabar. Eu fui membro das duas equipes que estavam estudando a história da expansão no universo e quando vi os resultados de que o universo estava acelerando a sua expansão, eu fiquei completamente chocado. Foi chocante o resultado. Basicamente, ninguém esperava isso. O que há lá fora, mais forte que a gravidade, que está separando o universo? Inacreditavelmente, ninguém sabe. Astrônomos simplesmente a chamam de energia escura. Ainda não estamos certos exatamente do que seja a energia escura. Pode ser uma energia intrínseca que o próprio espaço tem, que na verdade faz com que prefira que fique maior. Esse elástico tem o que chamamos de elasticidade. Se eu o puxar e deixar maior, ele vai tentar voltar e retomar sua forma de tamanho menor. Imagine o contrário disso, onde você tem algo que gosta de aumentar seu tamanho. Esse é o tipo de física que pode sustentar a energia escura, que na verdade está acionando a aceleração de toda a expansão do universo. Uma coisa que sabemos sobre a misteriosa energia escura é que constitui aproximadamente 70% do universo. Isso é loucura. Nós não conhecemos a maior parte do universo. Nós somos os estranhos nele. Então, como a energia escura nos levará até o apocalipse cósmico frio? Aos poucos, mas cada vez mais rápido, ela moverá tudo para longe de todo o resto. E conforme os aglomerados de galáxias espalham, o universo em expansão ficará mais gelado. Quando olhamos para o universo, vemos que todas as galáxias parecem estar se afastando de nós. Se pudéssemos ver o universo de uma galáxia diferente, nós veríamos a mesma coisa. Como todas as galáxias podem estar se afastando de todas as outras galáxias? Uma forma de pensar sobre o universo em expansão é imaginar um pão de passas em expansão. As passas são as galáxias e a massa é o universo. O pão de passas está expandindo porque o fermento no pão está causando a expansão, parecido com a energia escura. O fermento está expandindo a massa e espalhando as passas, assim como a energia escura está expandindo o universo e afastando cada vez mais todas as galáxias. Conforme o universo expande, sua energia é diluída. Não haverá o suficiente para criar novas estrelas quando as antigas morrerem. Sem estrelas para gerar calor e nenhuma estrela nova nascendo, o universo marcha em direção a um fim amargamente frio. Uma era do gelo que afeta não apenas um planeta, mas todo o universo. Um universo que está expandindo eternamente está ficando cada vez mais frio com o tempo. É como se estivesse entrando em um longo inverno. Realmente o inverno é eterno. Um pesadelo nórdico. O inverno rigoroso que anuncia o apocalipse. Mas esse é realmente o fim? Ou a energia escura tem o poder de fazer algo ainda mais destrutivo?
É possível que a força misteriosa possa ficar mais forte com o tempo. Nesse caso, em algum momento, aglomerados de galáxias vão ser afastados, depois as galáxias serão afastadas, depois os sistemas planetários serão afastados, planetas, nós e até os átomos com os quais somos feitos. Não vai parar até que nada reste para ser afastado. Os cientistas chamam isso de grande ruptura. Se a grande ruptura fosse acontecer, seria o apocalipse final. Tudo seria dilacerado. Uau! Não pode ficar pior do que isso. A grande ruptura é uma visão do apocalipse em uma escala universal. Mas, mesmo se o universo estivesse destinado a acabar em frio intenso, a Terra está destinada a morrer muito antes, não no frio, mas no fogo? As profecias antigas preveem o apocalipse, mas poucos concordam em como isso irá acontecer. Os nórdicos antigos previram o início do fim com um inverno extremo. Uma profecia que nosso universo em expansão pode causar. Os nórdicos não foram os únicos a temer um apocalipse gelado. No século XVI, onde agora fica o México, um prisioneiro capturado de uma batalha recente é arrastado e deitado em uma laje de pedra. O sacerdote azteca levanta uma faca cerimonial e abre o peito do prisioneiro. Tira o coração que ainda bate e o ergue triunfantemente ao sol. Ele segura o destino do planeta em suas mãos ensanguentadas. Os astecas acreditavam que tinham o dever de alimentar o sol com sacrifícios de sangue, dando a ele a força para completar sua jornada diária pelo céu. Se eles não o alimentassem, acreditavam que ele desapareceria. Mas o que realmente aconteceria se em uma manhã escura o sol sumisse? Se o Sol fosse desaparecer do universo, não haveria mais gravidade puxando a Terra em direção ao Sol. Isso significa que a Terra ficaria orbitando no espaço em uma linha reta na direção que estava se movendo no momento em que o Sol desapareceu. Isso condenaria a Terra a um apocalipse congelado, que lembra o inverno mortal dos nórdicos. Felizmente para nós, nosso Sol não sumirá magicamente, mas o que ele fará é evoluir. Evoluir e depois morrer. Isso significará uma morte escura e gelada para a Terra? Ou algo mais como os budistas antigos previram? No Apocalipse budista, 7 sóis irão incendiar o céu. Quando o 6º sol nascer, ele vai assar a terra igual cerâmica. Depois, segundo a profecia, um 7º sol surgirá. As montanhas queimarão e se incendiarão, e desta grande terra, quando consumida, nem cinzas, nem fuligem restarão. Apesar de não haver vários sóis em nosso futuro, os budistas estavam certos de que a Terra morreria com fogo? Nós seremos queimados pelo nosso Sol moribundo? Com 5 bilhões de anos de idade, o Sol atingiu a meia-idade e seus dias estão contados. Os cientistas têm uma clara ideia de como ele morrerá e é acionado pela pressão. O calor da fusão nuclear no centro cria uma imensa pressão externa que deveria explodir o Sol, mas ao invés disso é impedida pela força da gravidade igual contendo-a. Balancear a pressão interna e externa
É algo pelo que todo mergulhador arrisca sua vida. A razão por termos vida na Terra é porque o Sol está queimando o seu combustível nuclear. É um equilíbrio. É um balanço entre a gravidade tentando esmagar e a pressão tentando conter. Então, o que acontece quando o equilíbrio é perdido? Na superfície da Terra, os seres humanos estão em equilíbrio, assim como o Sol. A atmosfera nos pressiona 15 libras por polegada quadrada ou uma atmosfera. Não sentimos isso porque o ar dentro de nós está empurrando com a mesma pressão. Mas pegue um objeto projetado para estar em equilíbrio na superfície e leve-o para baixo d'água. E você começa a ver o que acontece quando o equilíbrio é perdido. Quero demonstrar o que uma pequena quantidade de pressão atmosférica pode fazer com essa lata aqui. Conforme vamos descendo, já vemos os efeitos nessa lata. Observa. A lata está começando a dobrar e estamos apenas a 4,5 metros. Eu estou muito surpreso que estamos começando a ver os efeitos da pressão a apenas 4,5 metros. Eu mergulho 4,5 metros o tempo todo e não sabia que estava exercendo esse tipo de força no meu corpo. Agora estamos finalmente a 10 metros. É o dobro da pressão atmosférica. Nós esmagamos totalmente a nossa lata. É bem óbvio que quando você tem o dobro da quantidade de pressão do lado externo de uma lata, o que tem dentro da nossa lata não pode sobreviver. Então, o que tirará o Sol do equilíbrio? E o que isso significará para nosso planeta? A vida do Sol é praticamente governada por quanto combustível ele tem em seu centro versus a força da gravidade de sua própria matéria empurrando para dentro. Com o tempo, as estrelas como o nosso Sol, que fundem hidrogênio e hélio em seus centros, uma hora começam a ficar sem combustível e iniciam um período onde elas sofrem um fim agonizante. Conforme o Sol fica sem combustível, a gravidade continuará a deixar o núcleo cada vez menor. Mas conforme o centro encolhe, ele aquecerá as camadas circundantes de gás, fazendo com que a fusão do hidrogênio e do hélio seja mais rápida do que antes. A energia extra liberada aumentará a pressão na camada externa do Sol. Essa energia extra forçará as camadas externas do Sol, fazendo com que se expandam, ficando grandes. Chamamos isso de gigante vermelha. O centro continuará a contrair-se, enquanto que sua camada externa fica maior e mais brilhante. O Sol ficará tão brilhante e tão grande que a Terra pode, na verdade, se encontrar dentro do Sol por um tempo. Isso seria o Armagedon. A Terra será incinerada sem vida, mas ainda um planeta, depois que o Sol gradualmente esfriar. O Sol irá desaparecer e depois a Terra continuará a orbitar uma massa escura, a mais escura massa que restará do Sol de hoje. O Sol, em extinção, vai provocar nosso apocalipse infernal. Um final budista ardente antes do inverno azteca eterno. Ou a vida na Terra poderia estar destruída muito antes que isso aconteça e muito, muito antes do que esperamos. As visões antigas preveem que o apocalipse é inevitável em uma data distante. Mas, e se nosso dia do juízo final fosse hoje? Chelyabinsk, Rússia, fevereiro de 2013. Os moradores veem uma bola de fogo atravessar o céu segundos antes de explodir. O asteroide chega sem aviso, não dando tempo para reagir ou se proteger.
Ele explodiu na atmosfera com uma força aproximadamente 20 vezes maior do que a bomba atômica jogada em Hiroshima. Por sorte, estava alto bastante na atmosfera e ela absorveu a maior parte da energia. Aquele objeto tinha apenas uns 18 metros de diâmetro. Era uma rocha pequena, porém a explosão causou grandes estragos. Muito vidro implodiu que, na verdade, feriu 1.500 pessoas, muitos prédios danificados. Um asteroide maior ou um cometa poderia causar extinção em massa na Terra, deixando o planeta intacto, mas sem vida. A ideia de uma Terra sem pessoas é algo que os antigos temiam. Quando se fala sobre cenários de apocalipse, é o fim dos organismos vivos que estão aqui agora e começar de novo. Pelo menos esse é o cenário comum. Então o mundo ainda estará aqui, os céus ainda estarão lá. Nós não. Mas os antigos tinham visões diferentes de como a humanidade seria extinta. Escritos muçulmanos previram o fim do mundo sinalizado por desmoronamentos e uma nuvem de fumaça cobrindo o planeta. Os romanos previram o apocalipse com fogo ou inundação, ou ambos, quando a hora chegar para limpar a terra. O filósofo romano Sêneca escreveu: água e fogo originam a criação e causam destruição. Então, quando o mundo decide mudar, ele envia o mar para cima de nós ou causa a extinção pelo calor e fogo. Isso parece muito com o tipo de coisa que você tem quando um meteorito cai nos oceanos, um tsunami global, inverno nuclear, o fim do mundo. Talvez a visão mais aterrorizante do Apocalipse venha do cristianismo. O livro do Apocalipse descreve todo tipo de destruição caindo sobre a terra. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, que até fogo faz descer do céu à terra. E o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue. É uma visão assustadora, mas tal cataclisma global pode realmente acontecer? O cenário cristão para o fim do mundo envolve mares furiosos, fome, peste, fogo, terremotos. Esses são todos os tipos de coisas que você poderia ter se sofresse impactos múltiplos. Talvez meteoritos múltiplos, um cometa que é fragmentado e colide com a Terra. Esse tipo de coisa poderia facilmente acontecer na vida real. Com o impacto de um asteroide, existem vários tipos de efeitos colaterais. A Terra poderia haver atividades vulcânicas, haveria mais terremotos e o oceano poderia tornar-se ácido. Qualquer coisa não morta imediatamente poderia morrer lentamente. Toda a cadeia alimentar seria interrompida. Muitas ou a maioria das espécies de vida na Terra pereceria, com uma extinção em massa global. Um apocalipse real. A explosão repentina do meteorito em Chelyabinsk deixa o mundo em alerta. Existem muitos asteroides e outras grandes rochas no sistema solar apenas orbitando por aí. E a maior parte deles estão entre as órbitas de Marte e Júpiter. Mas alguns deles atravessam a nossa órbita. E então, uma hora, eles podem se chocar com a Terra. Como sabemos, o passado bombardeado da Terra está esculpido na superfície da Lua. Durante a história da Terra, ela tem sido bombardeada por meteoros. E uma forma de sabermos isso é apenas olhando para a Lua.
Há crateras por todo lado e elas não são corroídas pela água e pelo ar como são aqui na Terra. Então você pode olhar para cima e ver um registro fóssil de todos os impactos perto da Terra. A maioria dos cientistas acredita que um asteroide ou cometa medindo mais de 9 quilômetros exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Mas poucas pessoas percebem que não foi o maior impacto que a Terra já sofreu. Onde agora é a África do Sul, um asteroide atingiu a Terra a aproximadamente 53 mil quilômetros por hora, abrindo uma cratera quase do tamanho de Connecticut. 2 bilhões de anos depois, a cratera de Vredefort permanece para contar a história. Por sorte, isso aconteceu há bilhões de anos. Mas se acontecesse hoje, acabaria com toda a vida na Terra. Existe outra rocha grande lá em cima, movendo-se pelo espaço, com o Apocalipse escrito nela? Provavelmente. E se um asteroide não nos atingir, nós podemos nos ver na mira de um raio mortal do espaço profundo. A visão cristã do Armagedon prevê um apocalipse mundial causado por trovões, terremotos, fogo e enxofre. E, assustadoramente, a ciência moderna acha que esse tipo de cataclisma global poderia, na verdade, estar no futuro da Terra causado por um único evento: o impacto de um asteroide próximo da Terra. A descoberta de asteroides próximos da Terra é uma grande prioridade. Não apenas para cientistas, mas também para nosso governo, onde gostaríamos de saber quantos estão lá, qual o tamanho deles e qual a probabilidade de atingirem a Terra. Avistar um asteroide ameaçador é uma coisa. Deslocar o asteroide do Apocalipse é outra. Detectar um asteroide dias ou horas antes do impacto não nos dá muitas escolhas para desviar dele. Precisamos de uma escala de tempo longa de detecção antecipada. Essa é a chave. Se pudermos interceptar um asteroide a tempo, talvez possamos ser capazes de gentilmente empurrá-lo para fora do caminho com foguetes ou, como alguns sugerem, raios solares e uma arma de paintball certeira. Assim como os telhados escuros ao sol ficam mais quentes do que os mais claros, mudar a cor de um asteroide pode mudar sua temperatura e sua direção. Ao pintá-lo com tinta branca ou prata ou ainda uma tinta preta muito escura, isso muda o grau com o qual a luz do sol é refletida ou absorvida. Isso irá mudar ligeiramente a trajetória do asteroide. Sempre que você reflete luz ou absorve luz, isso muda o movimento de um objeto que está refletindo ou absorvendo luz. Com vigilância e tecnologia, nós podemos ser capazes de evitar o apocalipse, pelo menos por um tempo. Mas os asteroides não são a única ameaça que podem destruir o planeta sem aviso. Em 27 de abril de 2013, os cientistas em observatórios pelo mundo ficaram surpresos quando o satélite Swift da NASA detectou um raio monstruoso de radiação mortal atravessando o espaço, próximo da velocidade da luz. É uma explosão de raio gama, um raio mortal para qualquer coisa em seu caminho. E esse estava mais perto da Terra do que alguém já tinha visto. Todas as formas de luz, sendo uma lâmpada, raio infravermelho, ondas de rádio ou raio-x, fazem parte de um espectro eletromagnético. Os raios gama são um tipo de luz com alta taxa de energia, que são muito mais fortes do que os raios X. Acredita-se que as explosões de raios gama liberam mais energia do que qualquer outro evento do universo, exceto o Big Bang.
o nascimento do próprio universo. Elas liberam quantidades gigantescas de energia. É interessante especular sobre o que pode estar acontecendo em planetas habitáveis que estejam próximos dessas explosões de raios gama. Eles devem ser banhados por uma quantidade imensa de radiação gama. Significa que, provavelmente, isso seria algo cataclísmico para vida próxima de tal evento. Até agora, parece que a Terra tem sido poupada, ou pelo menos se esquivado do pior disso. Vemos explosões de raios gama, uma média de aproximadamente uma por dia no universo. E às vezes elas são tão poderosas que até afetam a atmosfera da Terra. Podem ser vistas facilmente de bilhões de anos-luz de distância. E se o jato estiver apontando para a Terra e a explosão de raios gama estiver bastante próxima, pode significar o fim de grande parte da vida na Terra. O que poderia causar essas mega explosões? Acredita-se que as explosões de raios gama são explosões superenergéticas de estrelas extremamente massivas. Quando essas estrelas massivas entram em colapso repentinamente, seu último suspiro é uma explosão de raios gama. Explosões de raios gama obtêm sua intensa energia basicamente da gravidade. Um poço de gravidade como este pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo dentro de estrelas massivas quando elas morrem. O formato desse poço ilustra bem a força da gravidade ao redor da massa central de uma estrela. Quando qualquer matéria entra em uma estrela massiva em colapso, ela entra em rotação até que finalmente cai no centro, formando um buraco negro. Conforme faz isso, jatos de energia enormes são emitidos como uma explosão de raios gama. Para onde esses raios gama apontam é como um jogo de roleta russa. E se o raio atingir a Terra, é fim de jogo. Pode ser o apocalipse mais agonizante de todos. Os antigos previram o apocalipse em todos seus aspectos terríveis. Por fogo ou água, por gelo ou cataclisma. Mas as explosões de raios gama desafiam até as imaginações mais férteis. O raio mortal do espaço profundo pode atingir a Terra sem aviso. Quando uma estrela massiva explode com uma explosão de raios gama, grande parte da energia é canalizada pelo eixo de rotação da estrela em movimento. Agora, o eixo pode apontar em qualquer direção aleatória, mas se ele apontar na direção da Terra, as partículas carregadas de energia e radiação eletromagnética explodem na Terra, causando efeitos potencialmente devastadores. Dirigindo nossos carros, andando pelo parque. Nós provavelmente não ouviríamos nada quando os raios gama atingissem nossa atmosfera e acabassem com ela. Mas assim que a camada de ozônio protetora da Terra sumir, também sumiremos, conforme a morte se espalhar lentamente pelo globo. O lado da Terra, diante da explosão de raios gama, teria uma rajada de radiação que poderia matar animais e plantas. E a longo prazo, a perda ou esgotamento da camada de ozônio deixaria passar muita radiação ultravioleta do Sol, causando efeitos destrutivos e perda de vida. Quanto mais os cientistas vasculham os céus, mais eles localizam perigos que poderiam cumprir ou superar as visões antigas do apocalipse. De estrelas que explodem, a objetos como esses planetas órfãos viajando pelo espaço. Costumávamos pensar que todos os planetas rodeavam estrelas, que os mantinham presos em um lugar específico na galáxia. Era tranquilizador, mas errado.
Cientistas recentemente começaram a descobrir planetas órfãos, vagando ao acaso pelo espaço, livres do campo gravitacional de qualquer estrela. Tem muito mais do que nós já imaginamos se escondendo bem à vista. Sabemos que existe uma população de planetas lá que existem sem orbitar uma estrela-mãe. Porque não há luz da estrela-mãe e não podemos usar a estrela-mãe para indiretamente detectar esses planetas, o que os torna muito difíceis de encontrar. Talvez precisemos olhar mais. Conforme um planeta órfão vaga para nosso sistema solar, sua força gravitacional poderia interromper a órbita da Terra, desacelerando-a, acelerando-a ou alterando seu formato. Isso poderia afetar as estações e o clima, ameaçando a vida na Terra. Achamos que poderia haver facilmente tantos planetas órfãos na nossa Via Láctea quanto estrelas. E talvez muitos mais planetas órfãos, dezenas, centenas ou milhares de vezes tantos planetas órfãos quanto há estrelas. Há uma descoberta agourenta que deixa nossa galáxia um pouco mais lotada e talvez um pouco mais perigosa para a sobrevivência do nosso planeta. Se existem muito mais planetas órfãos do que estrelas em nossa galáxia, então as chances de que eles virão e interagirão gravitacionalmente com nosso sistema solar são maiores. Felizmente para nós, a galáxia ainda é muito esparsamente povoada. Tudo está muito distante. E então as chances são pequenas de que você tenha um desses planetas escuros entrando em nosso sistema solar. Mas em 2014, bem na ponta do nosso sistema solar, o planeta órfão mais próximo de que se tem notícia foi encontrado. Está lá, 80 vezes mais longe do Sol do que estamos, o que não é muito longe. Essa é a notícia ruim. A boa notícia, se você puder pensar nela assim, é que outro planeta órfão muito maior e mais distante está preso a salvo em sua força gravitacional. Saber que o apocalipse provavelmente não será acionado por um planeta órfão é apenas um pouco tranquilizador. Os antigos e os cientistas modernos concordam, não tem saída. De alguma forma, algum dia, o fim está chegando e a visão final do apocalipse é a mais estranha. Nós vimos o apocalipse cair sobre nós com o gelo nórdico e o fogo budista, escuridão asteca, meteoritos destruidores de proporções bíblicas e raios do espaço profundo. Mas talvez haja esperança. E se não houver fim? O maior projeto de reciclagem no universo pode ser o próprio universo. E segundo a filosofia hindu antiga, todo apocalipse sinaliza um novo começo. A crença hindu para o fim do mundo envolve ciclos. O fim do mundo era também o começo do mundo, o qual, no devido tempo, superaria sua expectativa de vida e também acabaria e, mais uma vez, renasceria em ciclos constantes. Esta visão do apocalipse poderia realmente vir a acontecer? Não se a energia escura continuar a expandir o universo eternamente, produzindo um grande congelamento. Mas os mistérios da energia escura deixam aberta a possibilidade de que, ao invés de um grande congelamento, haverá um grande colapso. Um universo que reverte seu curso e sofre uma contração. É concebível que a energia escura possa mudar no futuro. Agora é uma força repulsiva, mas se algum dia tornar-se atrativa gravitacionalmente, não sabemos o que a energia escura é, então é possível. Durante o grande colapso, o universo desmoronaria. Desmoronaria e desmoronaria.
tudo se torna tão denso, tão comprimido, que chamamos isso de singularidade, um grande colapso. O Gneb-Gib, que é Big Bang, é ao contrário. É concebível que haverá um renascimento, uma nova expansão, um novo Big Bang, por assim dizer. Os cientistas chamam isso de grande rebote. É muito parecido com o que acontece se você pegar uma bola e jogá-la no ar. Você dá o empurrão inicial, que seria como Big Bang. Ela expande, sobe no ar, depois a gravidade da Terra finalmente a gira e a traz de volta para sua mão. Jogue para cima de novo e de novo. É o grande rebote. Isso é o que é chamado de modelo cíclico em cosmologia. O universo nasce e então morre e depois renasce novamente. E esse processo poderia continuar sem parar. É semelhante à mitologia hindu. Se o universo, na verdade, contrair e restabelecer-se como os antigos hindus acreditavam, então nós poderíamos ter passado por isso muitas vezes antes. Ou talvez não haja apenas um universo, afinal. Agora achamos que pode mesmo haver outros universos surgindo com os seus próprios Big Bangs e suas próprias expansões e suas próprias estrelas e talvez suas próprias vidas. E esse processo pode levar a uma progressão de universos que não terá fim. Essa é uma boa notícia para os universos, não necessariamente para nós. Se a Terra pode desviar ataques de asteroides, explosões de raios gamas e invasões de planetas órfãos, podemos esperar que nosso Sol se expanda antes de apagar 5 bilhões de anos a partir de agora, incinerando o planeta como a previsão budista. Se a energia escura pode ser confiável, o universo continuará a expandir, congelando até a morte no processo, como os nórdicos previram. Ou talvez outro universo irá renascer a partir do cadáver do antigo, como hindus sugerem. Se olharmos para a antiga crença dos astecas, dos nórdicos, dos hindus, dos budistas, dos romanos ou da ciência moderna, a resposta é a mesma. Estamos condenados. Mais cedo ou mais tarde as coisas falham. Mais cedo ou mais tarde as pessoas morrem. Mais cedo ou mais tarde o mundo acaba.